Fala galera, beleza? Então no último vídeo a gente implementou o /me endpoint, né? Que era o que faltava para a gente poder finalizar essa tela aqui de logar. E agora a gente tem que implementar o rating, que é a coisa principal aqui, né? Eu quero saber quão bom está o surf nas praias que eu tenho cadastradas, né? Então o rating aqui são as estrelinhas que a gente vai ter para a praia. Isso vai ser o nosso algoritmo, né? Eu acho que essa é uma das partes-chave da nossa aplicação, né? Porque é isso que eu quero saber no final. Então, galera, antes da gente começar esse vídeo da implementação do rating, garanto que vocês dão um like, dão um subscribe no vídeo também, no canal também. Marca o sininho se ainda não fez. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários ou na nossa comunidade no Slack, né? Eu vou estar lá para responder. E vamos lá, galera, vamos implementar a lógica de rating. Primeiro, a gente tem que entender um pouco mais de como esse tipo de lógica é calculado para o surf. Tem vários apps de surf que fazem isso. Eu vou mostrar um para vocês aqui, que é o Magic Seaweed. Esse aqui é um que eu uso de vez em quando, principalmente o app deles. Aqui ele tem uma tela de forecast, né? Ele não me dá essa opção que eu quero, que é a possibilidade de cadastrar várias praias e ver e comparar elas, mas ele tem uma visualização de forecast. Então aqui, ó, eu estou selecionando uma praia aqui em Sydney, que é Manly, que é a praia que eu morava antes, né? Agora eu moro um pouco mais para cima. E aqui ele mostra aqui algumas coisas bem interessantes que é o importante para nós. O swell primário, que é tipo a ondulação primária, né? Que é a ondulação que está vindo mais forte, provavelmente, que é a que realmente vai transformar em surf, né? Essa aqui vai ser que a gente vai provavelmente surfar. Tá vindo de east, né? Meio norte, assim, tá vindo de cima, então tá vindo daqui, ó. A ondulação tá vindo daqui. Aqui desse lado a gente tem o vento vindo do outro lado, de west. Então a ondulação tá vindo de east, o vento de west. Isso é bom, isso é muito bom, porque o vento vai estar de frente para a onda. O que vai fazer? Vai fazer que o mar fique liso, que a onda fique bem lisa, né? Não fica aquele mar mexido, fica o mar bem liso, porque o vento tá vindo ao contrário, né? Tá vindo ao contrário da onde está vindo a ondulação. Então isso faz com que a onda, né, fique mais lisa, fique mais tubular também. Então isso vai contar muito no nosso rating, quando a gente está dando rating para o nosso forecast. Se o vento está oposto de onde está vindo a ondulação, a gente vai dar uma nota maior para isso. Isso é uma das coisas. A outra, e como a gente vai saber isso? Por isso que a gente precisa saber para que lado a praia está virada. Aqui, ó, a gente cadastra aqui, quando a gente cadastra a praia, a gente cadastra a posição. A posição é para que lado a praia está virada. Depois a latitude e a longitude da praia, né? Então a gente vai botar, por exemplo, a praia é aqui e ela é virada para east, para cá, né? Então o swell vem daqui, o swell está vindo, né? A praia está virada para lá, o swell está vindo daqui, quer dizer, o swell está vindo a favor da praia. Isso é bom. Isso também é uma coisa boa, né? O swell ele tem que estar vindo do lado que a praia é virada. Isso também conta quando a gente for calcular o rating, o quê? Então a ondulação é importante que ela venha do lado que a praia é virada. Se a praia está virada para lá, a ondulação tem que vir de lá. E o vento ao contrário, né? Então isso é muito importante também para calcular a nota, né? Então essas coisas são as coisas que a gente vai estar vendo. Para que lado a praia está virada, de onde está vindo a ondulação, de onde está vindo o vento. Outra coisa que é importante. Aqui você está vendo esses 10 segundos aqui. Isso aqui é um intervalo entre uma onda e outra, né? Numa ondulação. Isso é extremamente importante também para saber quão bom vai estar a qualidade do surf. Quanto maior o intervalo, mais força tem a onda, né? Então, por exemplo, aqui está 10 segundos. 10 segundos é bom, né? 14, acima de 10 segundos é bem bom. 14 segundos é muito bom. 15 segundos é muito bom. Abaixo de 10 segundos vai ficar uma onda, vai vir mais onda mais seguida, onde não vai ter tanta força. Então isso aqui a gente tem que colocar no nosso rating também. O tamanho, o intervalo que a gente chama. E a outra coisa, né, que a gente precisa saber é o tamanho da onda, né? Então se a onda estiver pequena, né, mesmo que a condição esteja boa, a onda estiver, sei lá, não sei, menos de 1 metro, sei lá, meio metro até ok, menos de meio metro, já não vai ser tão boa quanto uma onda de 1 metro, esse tipo de coisa. Mas no surf tem uma coisa muito complexa, que é decidir o tamanho da onda, né? Cada país usava um jeito de decidir tamanho de onda, né? No Havaí, eles mediam a onda de trás, a coisa dizia que era 2 metros, na verdade era muito mais, sabe? Aqui na Austrália era um pouco diferente, aqui a gente também mede em pés e tal. Então no surf a gente não usa tanto
tamanhos, tipo pés e metros. A gente usa mais a medida no corpo. A gente diz, tá tipo no joelho, ou tá na cintura, ou tá overhead, que é acima da cabeça, tipo, tentar mais 2 metros e tal. Então a gente vai usar essas coisas na nossa API, no nosso algoritmo para calcular o rating. Então eu vou mostrar para vocês a implementação agora, como é que vai indo, mas isso aqui é mais ou menos para dar para vocês a ideia de como isso vai ser calculado. Então quando a gente está criando uma API, criando uma aplicação, na maioria das vezes a gente não vai estar trabalhando no nosso domínio de expertise, né, que é coisa técnica. A gente vai estar trabalhando numa aplicação que resolve um problema que não é técnico, como esse aqui é um problema do surf, né, um problema para o surf. A gente tem que entender o domínio para poder criar a aplicação. Então isso é uma coisa normal, né. Seria interessante se a gente só criasse a aplicação baseada em coisa técnica que a gente sabe, né. Beleza? Então vamos começar a implementação. A gente vai começar aqui criando um novo serviço, né, chamado Rating. Vamos começar pelo teste aqui. Rating.test.ts. E esse serviço ele é crítico, então a gente vai começar testando ele, cada uma das lógicas dele separadamente, porque no final a gente tem que ter 5 estrelas. Mas ela é composta de várias partes desse algoritmo. Uma vai medir o tamanho da onda e vai dar uma nota para o tamanho da onda, outro para se o vento está ao contrário ou a favor, esse tipo de coisa. Então a gente vai separar essas partes e testar cada uma delas separada. Depois a gente faz um método que junta todos e a gente testa aquele método testando tudo junto. Então isso a gente garante que o nosso algoritmo vai estar bem testado, beleza? Então vamos criar aqui describe, que vai ser rating service. Isso aí. Aí o rating service, aqui a gente vai ter uma praia padrão aqui, const default. Vou só copiar aqui. Vamos digitar, vocês já sabem disso aqui. Aqui a gente vai ter nossa praia padrão, né? Tem que importar essas coisas aqui. E aqui. Tá. Então a gente tem a nossa praia padrão aqui. Então a gente vai ter um default rating. Vai ser igual a new rating. O rating ainda não existe, mas a assinatura dele vai ser assim. A cada vez que a gente fizer um loop lá no nosso forecast service, a gente vai criar um new rating para a praia que está passando no loop, e aí a gente vai calcular o rating para ela. Então a gente vai criar aqui um new rating passando uma default bit, e aí aqui describe. Esse aqui é o caso de teste que vai testar, que vai gerar um rating para um ponto todo. Então uma praia, por exemplo, mainly ali naquela posição, a gente vai bater lá no Storm Glass, vai pegar o forecast para aquelas horas do Storm Glass e vai calcular o rating. Então a gente chama isso de um point, né? Um point de forecast. Então, describe calculate rating for a given point. Esse aqui é o que vai calcular todo o rating final, assim, vai dizer, essa praia nessa hora tá tipo 10, sei lá. 10 não, no caso máximo é 5, 3, sei lá. Esse aqui a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer só no final, depois que a gente implementar cada um dos passos individualmente. Então vou deixar ele aqui e vamos começar pelo primeiro, que é describe get rating based on wind and wave positions. Então esse aqui me dá o rating baseado na posição da praia e do vento. Então, como eu mostrei para vocês, o vento ele tem que estar oposto ou de lado. Ele não pode estar a favor da ondulação, porque se estiver a favor ele vai desmanchar toda a onda, vai ficar tudo mexido o mar, vai ficar uma bosta. Então, esse aqui é a primeira coisa que a gente vai ter que testar. Então, a gente vai ter o primeiro caso de teste aqui, que eu quero testar é o seguinte. It should get rating 1 for a beach with onshore winds. O que é onshore? É vento a favor da ondulação, ou seja, onshore é a favor da praia. Então, se a praia está virada para cá, o vento está vindo daqui. Isso é ruim, lembra? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter um const rating, que vai ser o rate que a gente vai pegar de lá, igual default
rating. Aí o método que eu imagino lá vai ser o get rating based on wind and wave positions. Isso aqui vai ser bem descritivo mesmo. E a gente vai passar o que para esse método? A gente vai passar posições. Primeiro vai ser beat position e depois vai ser a posição. Primeiro vai ser a posição. Aqui o nosso enum é beat position, né? Podia ser só position. Porque agora ele não é só uma beat position, vai ser a wind position também, né? Vamos deixar assim, depois a gente vê o que a gente faz. Então aqui a gente está passando a posição da praia e do vento também. Só que como está com beat position vai ficar estranho, né? Mas é isso aí que eu estou fazendo, que eu quero fazer aqui. E aqui eu vou dar um expect rating .to be 1. Então isso aqui que eu espero. Então se eu rodar aqui um unit rating, obviamente vai quebrar porque o rating ainda não existe, né? Mas eu quero fazer quebrar. Quero só ver se minha sintaxe está certa, esse tipo de coisa, né? Primeiro passo aqui do nosso TDD é esse aí. Beleza, então rating não existe. Então vamos criar agora o nosso serviço de rating. Rating.s. Então, vamos lá. Export class rating. Essa classe aqui, ela vai ter um construtor, né, que recebe uma praia. Private beach igual beach. Recebe uma instância de praia, né, que a gente já viu lá no teste, que é isso que a gente espera. E agora a gente vai ter o primeiro método, que é public get rating based on wind and wave positions. O que a gente vai receber aqui? A gente vai receber duas positions, né? Wave position vai ser igual a beach position. A gente vai ter que ver isso depois. E wind position vai ser igual a beach position também. Eles vão ser posições, né? Os dois são posições. Como que eu vou calcular isso agora? Qual que é a lógica que eu vou fazer aqui para ver? Eu vou retornar um número, que é o rating para isso, né? Que é a nota, no caso, para isso. Então aqui vai ser um monte de if else, que como é todo o algoritmo de Big Data ou de análise de dados, coisa, tudo é um monte de if. Então se wave position for igual a wind position, ou seja, se a praia tá virada para o leste e o vento vem do leste, é ruim, né? Lembra? Então se eles forem igual, a gente vai retornar 1 aqui. Return 1. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer. E aqui, por padrão, a gente vai retornar 0 por enquanto, ok? Só para a gente não quebrar o nosso teste lá. Isso aqui é o mínimo que eu preciso para o meu teste, né? Isso não é nem o green do TDD, isso é a implementação de tão simples que é esse método aqui, né? Então agora o que a gente precisa? Importar o rating aqui e rodar para ver o que vai acontecer. O que deu lá? Não. A gente não tá usando isso aqui ainda, então o TypeScript vai se perder porque ele tá pensando que a gente tá usando isso como... Vamos deixar 100 por enquanto aqui, depois a gente arruma essa parte aqui. Como a gente não tá usando o beat ainda, é ok. A gente não precisa desse construtor aqui também por enquanto. E aqui a gente não precisa disso por enquanto. Tá, ok? Vamos rodar aqui. Tem que iniciar o Jest de novo, porque a gente criou um arquivo novo, ele precisa ler todo o file system. O test node precisa carregar isso em memória, esse tipo de coisa. Aonde isso? Vamos ver. Ok, passou então. Nossa lógica funcionou, né? Então, se o vento é da mesma posição da ondulação, a gente dá nota de 1. Agora eu quero mais um teste aqui. Eu vou botar mais 2 testes aqui para a gente, né, ir mais rápido. Que a lógica é mais ou menos a mesma. A gente vai passar um monte de posições só, né? Então agora deve receber 3 para uma praia com crosswind. O que é crosswind? É vento lateral. Então se a praia está virada para lá e o vento vem de norte ou de sul, por exemplo, ele é cross. Ele não é um vento
muito bom, mas ele não é ruim, né? Ele não vai atrapalhar tanto a ondulação assim. Então, para esse a gente vai dar uma nota 3. Então, a gente vai retornar aqui 3 por padrão. Porque em vez da gente checar, a gente só retorna 3 aqui. Vamos ver se vai passar. Então tá, o de 3 passou. Agora a gente tem um teste que eu botei ali mais, que deve retornar 5 para praia com offshore wind. O que é offshore? Offshore é o vento que vem ao contrário da ondulação, que é o que eu falei para vocês. A ondulação vem de leste, o vento vem de oeste ou oeste, sei lá, os lados, ou de norte, de sul. Isso é bom, isso tem que ser a nota máxima, então tem que ser nota 5. Então é isso que a gente vai implementar agora, a lógica para isso. A gente vai ter aqui um else if. Else if. E agora tem uma coisa que é bem tricky aqui pra gente saber isso. Né? Não basta só a gente ver se a posição do vento é diferente da posição da onda que tá vindo, né? Porque ela pode ser diferente, por exemplo. Ser diferente não é o suficiente para saber se ela é o oposto, né? Porque, por exemplo, se é norte e vem de leste, é diferente. Mas não é o oposto, é lateral. A gente precisa saber do oposto. Por exemplo, norte, o oposto é sul. Então a gente vai ter que fazer um método novo aqui para checar por opostos. Então você vai fazer um método privado chamado um booleano aqui, wind offshore. Sempre que eu faço booleano eu gosto de botar is, né? Fica claro que é um booleano. Então vai ser aqui wave position, que vai ser uma string agora. Não é uma string, é um bit position. E wind position que vai ser wind position vai ser bit position. E vai retornar boolean. Ok? Então a gente fez aqui. Agora o que a gente vai fazer? Obviamente eu não vou digitar tudo aqui, porque vai ser chato pra caralho. Eu vou colar aqui e vou explicar pra vocês. Aqui wave, todos os wave points, wave position, só um minuto, wind position. Agora, o que acontece? A gente precisa saber a posição que está a praia, né? Vamos fazer aqui só eu vou explicar para vocês isso daqui. Então a gente tem esse método isWind offshore, vai receber uma posição da onda e posição do vento. E aí ele vai ver se a wave position é igual a norte e a posição do vento é igual a sul, eles são opostos, né? E a posição da praia é igual a norte, ou seja, a gente tem que saber a posição que vem a ondulação, tem que saber a posição que vem o vento e a posição que a praia está virada, né? Para que aí a gente consiga dizer, beleza, a praia é virada para o norte, por exemplo, a ondulação vem de norte e o vento vai de sul. Então isso aqui é a melhor condição possível. A gente vai retornar... Isso aqui são booleanos, né? A gente checa um booleano para cada posição possível. Então, a gente checa norte, a gente checa sul, a gente checa east e a gente checa west. Então é isso que a gente faz aqui nesse nosso algoritmo. Só que a gente precisa agora ter a praia para saber a posição da praia. Então a gente vai vir aqui de novo e vai adicionar nosso public. A gente vai adicionar nosso constructor private beach igual a beach aqui. Vamos adicionar aqui a praia. Então tá, agora a praia já está ali disponível para a gente usar. E agora ele já está pegando como uma interface aqui, que é o que estava dando problema antes no tipo, mas ele está vendo que a gente está usando o position, ele já se ligou que a gente está usando uma interface, o TypeScript já se ligou. Então se a gente for aqui agora, a gente vai passar nosso default beach para cá, e agora vai bombar. Então agora a gente já está passando a praia para cá, então a gente sabe a posição da praia, a gente sabe a posição do vento, a posição das ondas, e a gente já tem o nosso método isWind offshore. Então a gente faz aqui else if isWind offshore, a gente passa wave and wind position. Se ele for,
a gente retorna a nota máxima, que é return 5. Galera, então esse aqui é o que a gente precisa pro algoritmo de vento e onda. Vamos ver o que deu aqui. Passou, então tá passando. Então, galera, esse método aqui ele é um pouco mais complexo, né? Mas é necessário, a gente tem que saber a posição do vento, a posição da onda e a posição da praia para poder calcular com precisão se é bom ou não. Aí a gente pode dar a nota máxima para isso. Então, esse foi a primeira parte do nosso algoritmo, né? Que é pegar baseado no vento e na posição da onda. Agora, o próximo que eu falei para vocês é baseado no período do swell, ou seja, no período da ondulação. Quanto maior o período, a nota vai ter que ser mais alta. Períodos eles seguem um padrão normalmente. Ou os bem ruins são tipo entre 5, 6. Os muito bons são entre 14 e 15. Bom entre 12. Então a gente já tem uma ideia, né? Se a gente olhar historicamente, a gente tem uma ideia do que dá para se basear. Eu vou botar aqui os testes que eu tenho para esse método, que são esses aqui. Ó. O método eu vou chamar de Get Rating for Swell Period. Faz sentido, né? Tem nada de misterioso. E aí eu vou fazer vários testes aqui para os períodos que eu quero ver. Por exemplo, eu quero que receba 1 de nota para um período de 5 segundos. Eu quero que receba 2 para um período de 9 segundos. 4 para um período de 12 segundos, que é um bom. E 5 a nota máxima para um período de 16 segundos. Ok? Então, vamos implementar essa lógica aqui aqui. Então, a gente vai vir aqui embaixo, botar os métodos públicos juntos ali. Então, o método é public get rating for swell period. A gente vai ter um período aqui, que vai ser número, vai retornar number. A gente vai agora verificar o quê? A lógica que a gente quer, né? Se o período for maior de 7 segundos, né? Essa é a lógica, eu imagino, maior de 7, e menor de 10 segundos, que é o caso, vai cair naquele caso de teste de 9 segundos lá, a gente vai retornar 2. Não é bom nem é muito ruim. 2. Se o período for maior ou igual a 10 e o período for menor que 14, esse aqui é bom. Para esse aqui a gente vai retornar 4, quase a nota máxima. Então, se o período for maior que 14, for maior ou igual a 14, aí a gente vai retornar a nota máxima, que é 5. Se não, por padrão, a gente retorna 1, que é a nota mínima. Que ele não vai se encaixar nessa... Ou seja, ele vai se encaixar nessa... O que tá dando aqui? Aqui, esqueci do período. Isso. Então, se o período for maior ou igual a 7 e menor que 10, 2. Se for maior ou igual a 10 e menor que 14, 4. Se for maior que 14, qualquer coisa maior de 14 já dá nota máxima, que está muito bom. E fora isso, né, se ele for menor que 7, aí a nota 1, que está muito ruim. Certo? Vamos rodar o teste aqui. Get rating for swell period. Não existe. Get rating for swell period. Get rating. Vamos reiniciar aqui. O watch talvez seja isso. É isso aí mesmo. Então tá passando lá. Nossa lógica tá certa pro período do swell. Então a gente já tem duas notas que a gente calcula aqui pro nosso algoritmo, né? Um calcula baseado na posição do vento e das ondas, outro no período do swell. Perfeito, da maneira que a gente quer. Agora o próximo é o tamanho. Lembra que eu falei para vocês que o tamanho das ondas também interfere. Então a gente vai ter um baseado na altura do swell, né? Ou seja, quão alto, quão grande estão as ondas. Então a gente vai vir aqui no rating.test, eu vou botar mais alguns casos de testes aqui, né? Então esse aqui é get rating based on swell height. Então se deve dar nota 1 para quando o swell for menor, swell ondulação, né? Se for menor que ankle to knee
high swell. Isso aqui são as maneiras que a gente usa para medir as ondulações no surf. Então, ankle to knee high é basicamente do tornozelo até o joelho. Então, se for menor que isso, é bem pequeno. E aí, então, a gente vai passar aqui o tamanho. Então, a gente passa aqui 0.2 em metros, tá? Que eu estou imaginando que a gente vai calcular em metros. Então, 0.2 metros, a nota tem que ser 1. Deve receber 2 para um swell que é do ankle to knee high. Então, tipo, se for basicamente um swell ali no joelho, mais ou menos, 0.6, dá uma nota 2. Se for na cintura, né, dá uma nota 3. Se for overhead, ou seja, mais alto que as pessoas, né, então vai ser mais ou menos uns 2 metros e pouco, aí da nota máxima que vai estar top. E é mais ou menos isso. E o método que eu espero é o Get Rating for Swell Size. Então vamos implementar o Get Rating for Swell Size aqui. Public Get Rating for Swell Size. Ele vai receber um height, né, que a gente tinha visto lá, que vai ser o number. Esse aqui é o tamanho da onda. E vai retornar um número, que vai ser o rating. Agora a gente vai ter que verificar. Bom, a gente sabe mais ou menos qual é o tamanho, né? Tipo, é uma média, né? A média de ankle to knee high é X, de overhead é mais de 2 metros. Então, a gente sabe, mas a gente não vai botar isso aqui. Se a gente botar no if aqui só os números, fica estranho de saber. Maior que 2 metros ou maior que 30 centímetros. Fica ruim de saber. Então a gente vai criar um enum para isso, para que fique bem descritivo o que os tamanhos significam e quais são os mínimos e os máximos para cada tamanho. Então, vamos aqui em cima e vamos botar aqui um enum que vai ser não é um enum, desculpa, eu tenho o enum na cabeça, mas vai ser porque como a gente precisa de mínimo e máximo, ele vai ser uma estrutura de dados, né, que vai nos descrever os tamanhos das ondas, mínimo e máximo. Então, wave heights vai ter aqui, ankle to knee é de 0.3 a 1 metro. Waist high é de 1 metro a 2 metros máximo. Head high vai de 2 a 2.5 metros, ok? Então, esses são os tamanhos que a gente vai usar para o nosso algoritmo. E aqui fica claro de entender, em vez de ter um número direto no nosso algoritmo, que já é uma coisa complicada o algoritmo em si, a gente vai ter esses dados aqui, que vai ser muito mais fácil de entender. E agora a gente vai poder calcular ele aqui. Então a gente vai ter primeiro aqui um if, a gente vai ver o que é. Se o height for maior ou igual a wave heights, né, que a gente botou lá, ponto ankle to knee, ponto mean. Se ele for maior que o mínimo do ankle knee e o height for menor, wave heights, ponto ankle to knee max, ou seja, for menor que o máximo, quer dizer que ele está dentro do ankle to knee, né? Que é basicamente aquele tamanho ali de mínimo e máximo. Ele está dentro daquele. Se ele estiver dentro daquilo, retorna 2. Esse aqui eu quero retornar. Entenderam a moral aqui? A gente vai ver se o height do swell está dentro do mínimo e máximo de cada um deles. A gente vai verificar cada um deles e vai dar uma nota para cada um deles. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, em vez de eu seguir digitando todos, eu vou só botar os outros. Se ele tiver na cintura, maior que o mínimo da cintura maior que o mínimo da cintura e menor que o máximo da cintura, ele está dentro do espaço da cintura, dentro do tamanho da cintura ali. A gente vai dar a nota 3. Se ele tiver maior que overhead, se ele tiver maior que head high, dá a nota 5 que está grande. Se ele tiver menor que ankle to knee high, retorna 1. Certo? Então, se a gente for ver aqui no nosso teste, é exatamente o que a gente está testando. 1 para se for menor, 2 para se for ankle to knee, 3 para se for na cintura e 5 se for overhead. Se a gente rodar o teste agora, espero que esteja passando. Tá passando, beleza. Então esse aqui foi outra parte do nosso algoritmo. Agora outra coisa que a gente precisa também, porque aqui a gente tem vários
aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente usa get rating based on wind and wave positions. A gente passa posições, né? Mas como que a gente sabe a posição? Porque tu cadastra a posição, né? Obviamente para praia, mas tu não sabe quando tu vem da API lá, se a gente olhar a resposta que vem da API do Stormglass, ele não diz a posição para nós, né? Se vocês vierem aqui, Stormglass Normalize, não tem posições aqui, vocês estão vendo? Tem o que? Tem a direção que está vindo o swell, a direção que está vendo o vento, mas ele não está no nosso formato de norte, sul, leste e oeste, né? Então a gente vai ter que passar isso para essa posição. Então o serviço de rating também vai ter que saber fazer isso. Então a gente vai criar um caso de teste novo aqui para poder passar posições para localização, ou seja, passar direções para posições, ou seja, eu quero que quando eu passe 92 graus ele me dê east, quando passe 360 graus, né, me dê norte, quando passe 40 graus me dê norte, porque tipo, essa aqui é a janela de norte, no caso, né, em cima, east, south, west. Então, quando estiver dentro dessa janela, eu quero que ele me devolva a posição. Então eu vou ter aqui alguns testes que vão testar esse caso aqui. Então se eu passar 92 graus me dá east, se passar 360 graus me dá norte, se passar 40 graus me dá norte, que é tudo parte de cima, né? Se passar 200 graus me dá sul, que é bem embaixo, se passar 300 me dá oeste, que é mais ou menos aqui, sei lá. Entendeu? Então é isso aqui que a gente vai ter que testar. A gente vai ter que passar uma posição, passar uma direção e ele vai ter que nos dar o ponto. Vamos fazer essa implementação. Então aqui a gente vai ter um método chamado public get position from location. A gente vai passar aqui coordenates, que vai ser um número, e a gente vai retornar um bit position. Então a gente vai começar a fazer como? Acho que é melhor vocês entenderem aqui. Bom, vamos abrir aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos pegar aqui. Isso aqui são 360 graus, ok? Então, eu quero dizer que tudo que está entre 300 e entre aqui mais ou menos é norte, ok? O que está aqui é oeste, o que está aqui é east e o que está aqui é sul. Então a gente tem que ver se o número que está sendo passado ele está entre dois números para decidir se ele é sul ou oeste. Por exemplo, se estiver entre 220 ou 140 eu digo que é sul. Entre 300 e entre 50 eu digo que é norte. Então essa que é a nossa lógica que a gente vai fazer lá. Então, vamos fazer aqui o primeiro para decidir se é norte. Eu vou dizer que coordinates tem que ser maior ou igual a 310 graus, né? E coordinates tem que ser menor que 50 graus, ou seja, menor que o lado de cá, né? E coordinates tem que ser maior ou igual a 0. E aí eu vou retornar que é norte para esse aqui. Return pitch position .norte. Então, o certo aqui é a gente olhar para lá para os 360 graus e ver que, ó, se ele for aqui maior ou igual a 310, ou seja, aquela parte de cima lá, se for maior ou igual a 310, se for menor que 50, mas maior que 0, ou seja, se ele estiver entre aquele ângulo, né, eu vou dizer que é norte, né? E aí eu vou fazer isso aqui para os outros também. Assim. Então aqui eu já calculei esses aqui todos, né? Você não precisa se preocupar tanto em entender essa lógica de, né? Basicamente eu já calculei, olhei na régua lá de 360 graus e eu decidi esses números aqui. Vocês podem fazer o mesmo, olhar na régua e entender por que cada um deles,
né? É isso, mas basicamente a lógica é essa. Não? Entre 120 e 220, que é bem embaixo, vai ser sul. West vai ser mais ou menos entre 220 e 310 aqui. Entre 310 e 50 vai ser norte. E entre 50 e 120 aqui vai ser east. Então eu consigo pegar a posição pela localização assim. Se eu rodar os testes... Tá passando os testes, beleza. Então a gente já tem aqui... agora a gente já tem basicamente o nosso core do rating funcionando. O próximo passo é o quê? É fazer o método principal do rating, que vai usar todos esses métodos e dar a nota final para a onda, e depois integrar com o Forecast Service. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo logo para a gente seguir isso aqui.